As posições perceptuais, turma, ela está falando literalmente sobre perspectivas. Então, eu tenho a minha perspectiva de primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Sobre a minha perspectiva, o que, que eu vejo? Quando eu falo sobre a perspectiva de segunda pessoa, eu estou falando, por exemplo, vamos supor, o Anderson está olhando a perspectiva. Sou eu tentar olhar com os olhos dele a perspectiva que ele tem sobre o mesmo fato. Terceira pessoa é uma pessoa de fora, vendo eu ter a minha perspectiva e vendo o Anderson ter a perspectiva dele. Então, isso é primeira, segunda e terceira pessoa. Então, eu tô aqui. Inverte o papel. Eu passo a olhar como o Anderson olha. E o terceiro é como se fosse alguém olhando a perspectiva dos outros. Turma, vocês já pararam para pensar como seria chato se só tivesse uma perspectiva? Cara, que vida sem graça seria se a gente não tivesse como dialogar. Porque se todo mundo soubesse da verdade absoluta, o que a gente estaria fazendo aqui? Que pé no saco, né? Nessas horas que você vê a grandiosidade de Deus. Ele fez um negócio tão complexo que somos nós, a nossa mente, o nosso cérebro, quem nós somos, para que a gente jamais tivesse condição de descobrir qual é a verdade absoluta, e sim vivenciar experiências para engrandecer nossa alma, nosso espírito. E o que ele quer dizer é assim, turma, a evolução é eterna. Simplesmente aceite isso como verdade e vai vivendo sua vida, velho. Vai tendo experiência, vai formulando, questione as suas crenças. Quando eu falo questionar as crenças, turma, um sistema de crenças, por exemplo, todos os pressupostos são um sistema de crenças. Elas vão se somando, elas são integrais, elas são sistêmicas, elas se relacionam. Isso é um sistema de crença. Esse sistema de crença, ele vai te levar para um determinado resultado. E foi isso que Bandler e Grinder foram investigar e falaram assim, os caras que acreditavam nisso aqui, galera, os caras decolavam. Pegue as suas crenças, dá uma anotada e começa a ver. Elicia as crenças, escreve as crenças. Eu tenho um projeto. Quais são as crenças? Por que eu não estou conseguindo? E aí você tem todas as suas crenças que estão te limitando. E desafie elas. Desafie. Assim, cara, é essa crença aqui. Ou seja, PNL não é apegado a método. Ou seja, a PNL também não se apega, ela não se identifica com a crença. Aquilo é apenas uma ideia e ela precisa ser desafiada. Turma, eu estou há praticamente 20 anos estudando PNL. Vocês têm ideia quantas vezes eu já desafiei essas crenças da PNL? Quantas? São centenas, são milhares de vezes que eu sentei e falei assim, cadê o furo do negócio? E em cima disso, hoje eu tenho condições de fazer uma reflexão muito mais profunda aqui com vocês. Porque, turma, eu continuo acreditando na desgraça. Todas as evidências que eu tive são que elas realmente conseguem tirar a gente de um nível e colocar em outro nível. Mas a gente precisa, além de entender, viver, colocar elas em prática mesmo. Isso sim é entender o mapa não é o território. Isso assim é se prevalecer de que os outros, apesar de não estarem totalmente certos, eles têm coisas que deram certo. E eu posso aprender isso. E além disso, eu consigo aprender com as coisas que deram errado e trazer isso para a minha vida, sem viver a experiência. Tem coisas que a gente tem que viver. Esses dias eu estava conversando com a Nájila e sei lá, o que a gente estava falando, e de repente eu fiz um comentário, eu falei assim, não lembro, sinceramente não lembro o que era, mas eu peguei e falei para ela, meu amor, a gente sabe que a chance de dar errado é muito grande, mas se você quer arriscar, arrisque. Porque existem algumas experiências que a gente aprende com os outros. Então, por exemplo, sei lá, um projeto aí. Eu simplesmente, tendo as evidências dele, eu simplesmente não ajo. Mas às vezes eu me questiono, mas será que comigo não daria certo? Eu falo assim, puta merda, a chance é grande de dar errado de novo. Só que eu prefiro arriscar e quebrar cara do que ter que conviver o resto da vida com aquela sensação de que eu não tive a coragem de arriscar. E aí eu vou lá e quebro a cara. E vivo com culpa ou sem culpa? Porque eu tenho consciência do que eu fiz. Eu já sabia desde o começo que a chance era grande de dar errado, mas é óbvio que eu não estou indo lá para fazer dar errado. Quando a gente pega a palavra consciência, tem a palavra ciência. A ciência vem de onde? Do ciente. Estou ciente. Quando eu tenho a ciência, quando eu digo que estou consciente, significa que eu estou ciente do que estou fazendo. Qual é a relação que existe entre o mapa não é o território e o pressuposto da flexibilidade? Que o indivíduo do sistema com maior flexibilidade tem a maior probabilidade de chegar onde deseja. Quando você se abre de coração, você vive aquilo mesmo, não como uma disputa de egos, tentando definir, eu até reconheço que o mapa não é o território, mas o meu tá certo e você que se lasque.
Tipo, quando a gente realmente se abre para isso, aí eu entendo o impacto que o pressuposto da flexibilidade vai nos causar. Porque você jamais vai se flexibilizar se você não estiver aberto para que entre coisas dentro de você, não que saia. A gente consegue flexibilizar quando a gente abre, não quando a gente fecha. Aí, quando a gente vai se tornar mais flexível significa que eu sou mais ajustável, não quer dizer que eu não tenha meu ponto de vista, não quer dizer que eu não possa defender o meu ponto de vista, defender as minhas crenças, defender as minhas evidências. Eu apenas coloco elas para jogar. Falo assim, galera, o que eu tenho é isso. Num trabalho colaborativo é isso. Eu acredito nisso, nisso, nisso. Vamos construir junto. E aí o sistema começa a se flexibilizar, porque está todo mundo aberto para talvez emergir algo que ninguém pensou. Não é o meu projeto, ou da Marina, ou da Mo, ou do Fernando, ou... Não é ou. Talvez seja o E. E talvez surja um novo programa que não tenha absolutamente nada a ver com as ideias iniciais.